Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV do Senado Federal e também pela Rádio Senado, em especial aos tocantinenses. Graças a Deus, em primeiríssimo lugar, depois a nossa Corte Superior, o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, que em conjunto com a Polícia Federal, o nosso Tocantins, finalmente está sendo passado a limpo nos últimos dias. A indignação e a revolta dos tocantinenses com a revelação do maior escândalo de corrupção nos 35 anos de história no Tocantins, sobre a liderança do atual governador Wanderley Barbosa, se mistura também, senhor presidente, com um sentimento de esperança por um novo tempo no nosso estado. Um novo tempo em que a população do estado diz um basta à corrupção no governo do Tocantins e que não vale a pena roubar para poder se perpetuar no poder. O nosso amado estado do Tocantins está sendo corroído, violentado e sacrificado pela corrupção há quase 20 anos consecutivos e dos quais 4 governadores foram afastados ou cassados. Um mal que parece se perpetuar de gestão em gestão. Entra governador, sai governador. Entra governador, sai governador. Entra governador, sai governador. Entra governador, sai governador. Uma novela sempre com o mesmo enredo, onde só mudam, infelizmente, os personagens. Ontem, novamente, segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, a Polícia Federal deflagrou mais uma operação no Poder Executivo do nosso estado. Dessa vez, foi a Operação Timóteo 6.9, que significa, senhor presidente, para muitos que estão nos assistindo, no versículo 6, capítulo 9, significa: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Explicando aos nossos tocantinenses, os que querem ser ricos e que usam mecanismos hediondos e torpes, caem na perdição, os que levam à perdição e também à ruína. Essa operação, Timóteo 6.9, que investiga crimes de fraude à licitação na antiga Secretaria de Infraestrutura do Tocantins. Lembrando ainda que na semana passada, vocês devem se lembrar bem, a Polícia Federal realizou uma outra operação chamada FAMES 19, que no latim significa fome, e que apura um esquema criminoso de desvio de recursos públicos na venda de cestas básicas durante a pandemia da Covid-19, o que identificou como o maior escândalo da corrupção na história do Tocantins. Nos jornais, na imprensa nacional, a única notícia que vem do Tocantins é sobre corrupção. Wanderley Barbosa foi capaz, senhor presidente, de comprar e fornecer cestas de papel. Aquelas cestas em que o Estado compra no papel, paga, mas não recebe e muito menos entrega para o povo. Essas são as cestas de papéis do senhor governador Wanderley Barbosa. Aí eu me pergunto, aonde nós vamos parar com tantos escândalos consecutivos revelados no estado do Tocantins? Gente, quem é capaz de roubar a cesta básica de milhares de famílias está, na verdade, tirando comida da mesa de quem passa fome. É inacreditável e de uma crueldade sem tamanho. Agora, se ele, Wanderley Barbosa, não quisesse ter sido acordado pela Polícia Federal na porta da sua casa, era muito simples, bastasse ele não ter desviado dinheiro público na compra de cestas básicas. E dos piores momentos da nossa história, que foi durante a pandemia do coronavírus. Algo desumano e terrível. São lamentáveis esses acontecimentos recentes que nos enchem de indignação. Durante muito tempo, eu fui sim uma voz solitária, apontando essa farra do governo do Estado e que agora se prova aquilo que se foi dito.
a corrupção tem sido uma constante no estado do Tocantins. E a cada novo governo, o apetite desses criminosos parece aumentar cada dia mais. Na operação deflagrada na última quarta-feira, dia 21 de agosto, o governador Wanderley Barbosa foi o principal alvo na investigação. Eu irei, inclusive, ler um trecho da decisão da nossa Suprema Corte, que é o nosso STJ, que explica exatamente essa situação. Entre aspas, na decisão: fartos indícios de que Wanderley Barbosa, desde quando ocupava o cargo de vice-governador do estado do Tocantins, detinha pleno conhecimento e, após o afastamento do ex-governador Mauro Carlesse, deu continuidade a um esquema sistemático de desvio de recursos públicos por meio da contratação de empresas de fachada para o fornecimento de cestas básicas de existência meramente formal, chamadas cestas de papel, durante a fase aguda da pandemia de Covid-19. É um escândalo que se soma a outro, e outro, num ciclo que parece não ter fim no estado do Tocantins. Repito, esses casos mancham a história do nosso estado, fazendo o Tocantins ser notícia nas capas de todos os principais veículos de comunicação do país, não pela sua beleza natural, ou pelo potencial da sua gente, um povo ordeiro, trabalhador, um povo honesto, mas, infelizmente, pela vergonhosa corrupção que tomou conta do governo Tocantins. Nós não podemos permitir que essa podridão continue a corroer o nosso estado. Ainda tem gente que é capaz de subir numa tribuna do Senado Federal e que ainda defenda que ele rouba, mas faz. Olha, eu queria dizer a essas pessoas que defendam o rouba, mas faz, que ele pode ser quem for. Poderia ser o presidente da República, poderia ter sido até o melhor governador do Brasil, mas isso não dá a ele e nem ninguém o direito e a liberdade de roubar do povo tocantinense. Isso não se defende, isso é indefensável. O governador Wanderley Barbosa, senhor presidente, envolvido nesses escândalos, tenta enganar a população antecipando salários e exonerando alguns envolvidos por essa operação. Mas isso não pode ser suficiente para apagar as provas que já estão na mão da Justiça. E isso não vai amordaçar o povo do Estado, nem o povo, nem os órgãos de controle, muito menos a nossa imprensa, que tem cumprido um papel importante na revelação desses fatos lamentáveis de escândalo de corrupção. Quem não tem vergonha, senhor presidente, de roubar, passa vergonha. E é isso que o senhor governador está passando hoje na imprensa nacional e internacional, porque isso tem sido notícia, inclusive em outros países. E a culpa não é de quem está aqui combatendo o mal feito como eu tenho feito, mas de quem pratica o crime e a corrupção, como fez o senhor Wanderley Propineiro Barbosa. O governador teve ainda a coragem de ir à imprensa, aos principais veículos de comunicação do país, para dizer que propina mudou de nome, agora se chama Consórcio Entre Amigos. Ora, não adianta vir agora, nessa altura do campeonato, com uma desculpa esfarrapada como essa e querer enganar mais o povo do Tocantins. O povo não é bobo, o povo sabe o que está acontecendo no estado do Tocantins há anos. O dinheiro que você confessa, senhor governador, ter recebido na sua conta pessoal, se chama propina, e não queira mudar isso de nome. E para piorar, logo após a operação da Polícia Federal, Wanderley Barbosa teve a petulância de tirar a plataforma de dados e transparência do governo do Tocantins. Pasmem, ele foi capaz de tirar a plataforma de dados de transparência dos dados oficiais do governo do Tocantins. Todos os processos administrativos, de gestão de RH, de fiscalização, estão nesse sistema que agora estão indisponíveis por uma, entre aspas, inconsistência no servidor. Outro absurdo. Essas medidas, senhor presidente, tomadas pelo governador, não mudam o fato de que ele lidera um governo marcado por escândalos e corrupção. Uma corrupção sistêmica. Só para vocês terem uma ideia, o esquema onde cestas básicas e alimentos foram comprados a preços superfaturados tinha até um frango congelado
sendo comprado pelo governo do Estado, senhor presidente. Repito, a R$ 84,00 um frango. R$ 84,00 para a mãe de família, o pai de família, trabalhador que nos assiste, representa 3 vezes mais o preço no supermercado. O nome disso, infelizmente, se chama propina, orquestrada por uma máfia organizada e liderada pelo governador Wanderley Barbosa. Essa organização criminosa usou a pandemia e fome dos mais vulneráveis para desviar dinheiro público. E não adianta, senhor governador, querer me intimidar, mandar recado, ir à imprensa e me responsabilizar ainda por cima pelas investigações feitas pelo STJ e pela Polícia Federal do Brasil. Você me respeita. Eu não estou sendo indiciado e muito menos investigado por corrupção ou desvio de dinheiro público na compra de cestas. O grande responsável por esse escândalo é você. Você não vai me calar, não vai me coagir. Continuarei apontando os seus esquemas de corrupção à frente do governo há quase 3 anos. E graças a Deus, a Polícia Federal, através do STJ, está revelando ao Tocantins e ao Brasil esse vergonhoso esquema de corrupção liderado pelo governador do Tocantins. Senhoras e senhores senadores, o povo tocantins não é bobo. O Tocantins merece um governo decente, sério e que trabalha pelo povo e não para criar uma verdadeira fortuna, um império patrimonial e pessoal através de dinheiro desviado dos cofres públicos. Por isso, senhor presidente, eu peço que todos nós, tocantinenses, que amamos o nosso Estado, que acreditamos no nosso Estado, que trabalhamos pelo seu desenvolvimento, que nós estejamos unidos, vigilantes e investigações que estão em curso, que visam limpar o nome do nosso Estado e varrer essa máfia que está lá no Palácio Araguaia dos seus esquemas de corrupção. Como senador do Tocantins, eu busco sim a justiça e o que é o certo. Parabenizo o nosso competente judiciário, no STJ, a Polícia Federal, os nossos valorosos servidores, que têm lutado contra tanta corrupção e que não compactuam e nunca compactuaram com os maus feitos do governador Wanderley Barbosa. O povo do Tocantins exige respostas e a punição exemplar desse governador corrupto que está à frente do governo do Estado e a sua máfia instalada no Palácio Araguaia por tantos crimes praticados contra os nossos tocantinenses. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senador Magno Malta. Bem rapidinho. Vossa Excelência